Tá baixo. Para gravar agora. Ainda tá baixo. Testando. Estou colocando aqui para gravar. Voltou. Então vamos lá fazer a retomada aí do material. Tá conseguindo ver aí a apostila, material? Quer colocar naquela de uma página? Eu achei ela melhor. Vou botar aqui. Desligar aqui o celular. Vamos lá. A gente parou ontem aqui. Ontem a gente viu o extravio, sonegação e o inutilização de livro ou documento, né? Então, artigo 314. E agora a gente vai entrar no emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Trata-se de crime previsto no artigo 315. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Detenção de 1 a 3 meses e multa. Bem jurídico tutelado, patrimônio da administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público que possua a função de decidir a destinação de verbas ou rendas públicas. É o pessoal que trabalha na área de orçamento, né? É o chamado ordenador de despesa. Entretanto, se tratando de prefeito municipal, não se aplica este artigo, aplicando-se o decreto-lei 200. Deixa eu botar aqui. Por ser uma norma de caráter especial, no entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que tem que prestar atenção nisso, que isso aqui é muito prova, desde que tenha conhecimento da condição de funcionário do agente. Sujeito passivo, administração pública. Tipo objetivo, a conduta é a de dar às rendas ou às verbas públicas uma destinação que não é a correta. Tipo subjetivo, dolo. Não se exige qualquer dolo específico, finalidade específica da conduta, podendo até ser finalidade nobre, destinação a outra área importante, desde que seja destinação não prevista para aquela verba. Não se admite o crime na forma culposa. Aqui o agente não desvia a verba em proveito próprio à lei, mas apenas para dar a verba a destinação diversa da prevista lei, mas sempre no interesse da administração. Objeto material, a verba ou a renda irregularmente empregada. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento em que o agente efetivamente pratica a conduta de aplicar irregularmente a renda ou a verba. A doutrina admite a tentativa, pois é plenamente possível o fracionamento da conduta do agente. Assim, se o agente altera a destinação da renda ou verba pública, mas não chega a aplicar irregularmente, o crime será tentado. Então, emprego irregular de verbas ou renda pública, artigo 315. Concussão. O crime de concussão está previsto no 316 do Código Penal, que assim dispõe. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vamos lá, exigir. Então, aqui o verbo é exigir. Para si ou para outro, direto ou indiretamente. Vou botar isso aqui. Direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Você vê que é quase parecido com o quê? Parecido com qual? Com qual? Uhum. Que a gente estudou isso aí, para exigir para si ou para outro. Não, a gente não isso aí tá precisa. parecendo aquele... como é que é o nome que dá? Peculato não, estelionatário. Ou não? Não. Né? Porque exigir... Hã? Não, é quase... Aí é aquele... Estelionatário, ele na verdade usa fraude. É quase uma... Agora até eu me esqueci agora também. Eu ia falar outra coisa, mas agora me veio à mente um outro crime que também parece com esse aí. Que me esqueci agora. Que aí também você não tem... o outro que eu ia falar, você também teria que Corrupção. ter alguma... corrupção a gente vai ver lá na frente, daqui a pouco. Mas o
Agora me esqueci também, só se a gente voltar lá. Mas aí no outro lá, que é do civil, tem mais uma palavrinha aí que é você através de alguma, né, algum fato, algum conhecimento exige da pessoa, entendeu? Essa vantagem devida, entendeu? Não é Essa estelionatário. Eu sei qual é. Eu só não estou lembrado agora. Tá, depois a gente volta nele, mas agora eu não Tá. estou lembrando aqui. Mas tem uma palavrinha que acrescenta mais algumas coisas aí você tem um crime civil, se não for cometido por funcionário público. Né? Vamos lá. Bem jurídico tutelado, a moralidade da administração pública. Sujeito ativo, trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público ainda que é apenas nomeado, mas não empossado. Entretanto, se tratando de fiscal de renda, aplica-se o artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.137, de 90, por ser norma penal especial em relação ao Código Penal. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também ao particular pelo crime, desde que o particular tenha, né, conhecimento da condição do funcionário público. Sujeito passivo, a administração pública, tipo objetivo, a conduta é exigir vantagem devida. Veja que o agente não pode simplesmente pedir ou solicitar vantagem devida. A lei determina que deve haver uma exigência indevida. Assim, deve o agente possuir o poder de fazer cumprir o mal que ameaça realizar em caso de não recebimento da vantagem devida. Cuidado. Deixa eu botar aqui. Cuidado. Entende-se que a grave ameaça não é elemento deste delito. Assim, se o agente exige 10 mil da vítima sob ameaça de matar seu filho, estaria aplicando, na verdade, extorsão aí, delito de extorsão. Esse é o do civil, né? Só que no civil tem essa questão que a gente estava esquecendo, que é mediante violência ou grave ameaça, exigir. Aqui, o funcionário público exige sem a violência ou grave ameaça, mas você vê que o texto é praticamente o mesmo do delito de extorsão, né? Praticamente é um funcionário público extorquindo um cidadão, entendeu? Isso vai ser comum no decorrer do material, né? Você começar a perceber que vai se repetir alguns termos. A diferença é que, no caso aqui que a gente está vendo, é que a pessoa que comete o crime é funcionário público. Se ele não fosse funcionário público, acrescentando a grave ameaça e a violência, você estaria num outro nome, ou num outro artigo, ou num outro crime, que seria delito de extorsão. Entendeu? Não, tô dizendo assim, então sempre vai, agora, como a gente tá vendo isso aí, sempre vai ter esse paralelo, né? Você vai são crimes contra a administração pública, vai ter essa comparação. Pô, ó, mudou isso aqui, seria tal coisa. Você também, quando for aprovado aí num concurso na área policial, você vai perceber isso, que às vezes a pessoa chega, né, descrevendo um crime na delegacia, né? Não, acho que é isso, não sei o quê. Aí depois você vai na lei, vai abrir, vai ter lá o Código Penal na delegacia. Peraí, vamos ver aqui, eu acho que é isso. Você vê, não, isso aqui se amolda mais a isso, né? Aí você vai olhar a pena para ver se o delegado pode ou não estipular fiança, entendeu? Porque, na verdade, dependendo de onde tu enquadrar o cara aí na delegacia em flagrante, né, foi preso pela Polícia Militar ou pela própria Polícia Civil, você vai ter que definir onde você vai capturar o cara, qual capítulo você vai botar, qual artigo você vai enquadrar ele, para justamente ver se o delegado pode ou não estipular uma fiança. Né? Entendi. Então isso é responsabilidade do agente de falar para o delegado o que ele aconteceu e a capitalização? Não, na verdade não é responsabilidade do agente. Meu sobrinho que era delegado e pegava os caras mais experientes. Esse cara, o que é que os delegados faziam? Né? Pega já os agentes mais experientes, mas na verdade, sim, o delegado nessa parte mais formal de legislação, às vezes quem orienta mais o delegado é o escrivão experiente. Né? O escrivão já está acostumado a fazer inquérito, né? Então orienta, não, ó, chefe, tudo bem, você entende isso, mas aqui, normalmente, a gente enquadra o cara aqui, nesse capítulo aqui, nesse artigo. Vamos lá, cuida-se, entende-se que a grave ameaça não é elemento deste delito. Assim, se o agente exige 10 mil da vítima sob ameaça de matar seu filho, estará praticando, na verdade, o delito de extorsão. A concussão só resta realizada quando o agente
o agente intimida a vítima amparada nos poderes inerentes do seu cargo. Exemplo. Vamos ver um exemplo aqui para você fazer esse delito de conclusão. Policial rodoviário exige 1.000 da vítima, alegando que se não receber o dinheiro, irá lavrar uma multa contra ela. Concussão. Ameaça de mal amparada em poderes do cargo. Extorsão. Ameaça de mal, violência ou grave ameaça estranha aos poderes do cargo. Eu vi até um vídeo essa semana lá de um local, não sei, parecia Rio de Janeiro, do policial parou uma moto e aí fez a concussão, entendeu? Começou a exigir, pô, a placa da moto estava, né, solta e tal. Ficou exigindo, mas o vídeo não era por causa da concussão em si, né? Era por causa da forma como ele estava cobrando o dinheiro. Porque, no caso lá, a pessoa falou, não tem dinheiro. Ele, não, tranquilo. Tem cartão? Tem. Vai ali do outro lado ali, passa ali no quiosque ali. Tá recebendo a concussão, a vantagem devida do cartão. Aí o cara foi lá, o cartão não passou. Aí só o cartão do cara não passou, ele atravessou a rua, aí viu que o policial estava pegando já outra pessoa, ele pegou, subiu na moto dele e foi embora. Só que ele estava gravando tudo, né? A câmera dele tinha no capacete, sei lá. Ele foi falando, vou embora. E aí ele viu pelo retrovisor que o cara do quiosque estava atravessando a rua para avisar o policial, o cartão dele não passou. E ele olhando pelo retrovisor lá, o policial, tipo, já era, foi embora. Complicado, né? Na minha cidade teve um cara que ele perdeu o cargo público, um agente do Detran, porque um repórter decidiu andar por todo o Brasil sem habilitação, para ver o nível de corrupção do Brasil e dos estados e das cidades. Uhum. Eu acho que ele fez só estado e capital. E quando chegou lá no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que o cara liberou ele por R$15. Cara. Olha aí, que dinheirão, R$15 na época. Mas mesmo assim, não era dinheiro na época também, R$15, não era tudo isso não. E o cara perdeu o cargo público, por causa de R$15. O cara da Globo jogou na Globo lá e já era. Então já era. Aí, filmado, não tem como ser legal a concussão. Tipo subjetivo, dolo, não se admite qualquer dolo específico, finalidade específica da conduta. Não se admite crime da forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se no momento que o agente efetivamente... Oi? Só para não ficar com essa dúvida, não se exige qualquer dolo específico? Por exemplo, não precisa ser específico, só basta ter dolo. Porque na verdade, assim, alguns crimes têm que ter o dolo específico. Eu preciso fazer isso com o objetivo daquilo. Entendi. É um dolo específico. Se você não fizer com vantagem, aquilo, com a intenção... Não, isso é dolo genérico. É dolo genérico. A vantagem é dolo genérico. Mas assim, eu preciso por exemplo, às vezes você vê que a gente leu nos anteriores, que a pessoa, eu acho que foi na aula anterior, sobre crimes contra a fé pública, que a pessoa tinha que ter a solicitação daquilo ou a alteração daquilo com o objetivo de colocar no comércio. Ou seja, então é um dolo específico. Se não for para colocar no comércio, não é o dolo daquele crime. Então não tem um crime. Se não existir a modalidade culposa e você não quer botar no comércio, então você não tem um dolo. Não tendo dolo, você não tem aquela estrutura do tipo penal, né? do crime. Tripartição culpabilidade lá culpabilidade, dolo, e aí você não tem o crime, é um fato ativo. E aqui está falando que não tem o dolo específico, não precisa pegar a vantagem devida para você não precisa pegar a vantagem devida para sua esposa, não tem nada, você só quer a vantagem devida, não interessa qual a finalidade dela. Não tem a finalidade específica esse dom. Eu lembrei de negócio, depois eu te falo. Sobre aconteceu comigo. Contém. Deixa eu acabar de ler essa consumação, que acaba aqui. Vamos lá. Consumação. Consuma-se no momento que o agente efetivamente pratica a conduta de exigir. Então, na verdade, é só no momento que ele exige. Então, não importa se você vai receber ou não. Você tem que ficar atento aqui a esse comentário, que às vezes corre muito essas perguntas, né? Tipo, ele não recebeu. Não interessa, já exigiu, já cometeu o crime. Não é um crime, né, que você precisa receber.
Então, a vantagem Formal. devida, pouco importando isso. Assim, trata-se de crime formal, não se exigindo o resultado naturalístico, que é o considerado mero exauriamento. A doutrina admite a tentativa, pois é plenamente possível o fracionamento da conduta do agente. Assim, por exemplo, se a gente viu um e-mail ou carta exigindo vantagem devida, mas essa carta ou e-mail não chega ao conhecimento do destinatário, é a tentativa. Deixa eu ver aqui, ele tem um item 20 aqui, cadê? Comentário 20. Onde é que está aqui, ó? A lei determina que deve haver uma exigência de vantagem devida. Aí na nota de rodapé fala assim, a exigência pode ser direta, quando a gente atua diretamente em relação à vítima, de forma expressa ou indireta, quando a gente se vale, né, de interposta pessoa, ou ainda realiza exigência de forma velada, implícita. Esse daí foi o que ocorreu lá nesse vídeo, foi de forma implícita, a pessoa ficou falando, não, mas isso daí, né, na verdade, sim, você vê que a pessoa não queria, pô, o que você pode fazer por mim e tal, não, sabe, não ficou dizendo assim, me dá R$ 50 que eu te libero, entendeu? Na verdade, ele pediu R$ 500 para a pessoa, carro da placa. Vamos lá, este crime é muito confundido com corrupção passiva, mas isso não pode acontecer com vocês. Se o agente exige, temos a concussão. Então, tem que guardar esse verbo aí, exigir. Se o agente solicita, ou recebe, ou aceita, teremos a corrupção passiva. Então, o verbo exigir é da conclusão. Acabou, só precisa decorar o exigir. Se qualquer outro verbo aparecer, já é corrupção passiva, que é o solicitar, receber ou aceitar. Vantagem de vida. Conta a história. Então, na época eu tava em casa lá e eu tava bebendo, né? E tava bebendo cachaça, para ser mais preciso, só porque vai ser importante na história. Então aí ele pegou, a polícia entrou dentro da minha casa de manhã. Acho que foi meu vizinho que abriu a porta, que ele sabia como abrir, ele tava com raiva da gente. Aí a polícia entrou dentro da minha casa e tinha uma moto lá em casa que o meu ex-sogro, ele tinha batido a moto dele. Então a moto tava toda quebrada. Aí a polícia entrou e disse que tinha tido uma denúncia que lá era um desmanche de moto e pedindo dinheiro. E eu falando, cara, não é um desmanche de moto. Cadê a documentação? Eu disse, meu irmão, é só você olhar o chassi da moto aí e verificar lá se tem alguma denúncia. Aí o policial toda hora pedindo dinheiro. Aí ele foi lá fora e olhou o chassi, segundo ele, voltou e disse que tinha uma denúncia de roubo, que era tinha sido roubado. Eu falei, cara, é mentira. Eu falei, na cara dele, é mentira, que eu tava bêbado. Mas assim, você sabia, eu tava consciente do que eu tava falando. Esse cara me encheu tanto o saco por dinheiro. Eu falei, cara, eu tô bebendo cachaça aqui, tu quer dinheiro? Eu não tenho dinheiro, não. Irmão, eu precisei abrir minha carteira, dizer, tu quer o que eu tenho no bolso? Ele, tu tem quanto aí? Eu puxei R$ 2 que eu tinha no bolso. R$ 2, assim, você pega aí, ó. Bem sério, olhando pra ele. Aí ele, hoje tá me tirando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, hoje tô falando pra tu que eu não tenho nada aqui. Aí acabou que a gente foi no carro, né? No carro da polícia, e foi lá pra casa da minha sogra. E o policial, que é um desses... Eles são todos corruptos, eu conheço os trio de pateta lá. O motorista, ele usa crack. Aí o motorista pegou uma pedra de crack e jogou assim naquele negócio do carro, lá aí na frente, ali no painel, e disse assim, ó, o que eu encontrei na tua casa. Eu falei, não, beleza. Você tá falando que encontrou isso na minha casa? Vocês vão ter que fazer exame em mim para provar que eu fumo crack. Isso aí tem que estar no meu sangue. Aí ele, não, que não sei o quê. Aí eu fui lá na minha sogra falou que o documento estava com o marido dela e que ele ia chegar do trabalho amanhã. Muito vergonha eu fui lá, né? Aí eu falei para ela, se preocupa não, que o que eles querem é dinheiro. Aí ele pegou, depois parou de me encher o saco, né? Porque ele sabia que a moto não era roubada. Ou seja, nesse caso ele não criou, ele cometeu crime de extorsão mesmo, não foi né? Aí foi extorsão. E aí, esses outros aí do crack seria outro crime, não sei. Esse daí foi, né? Na verdade, Era sim. dele. Eu Pois é, nunca mas fiz isso, não, irmão. isso daí é, na verdade, sim, a exigência do dinheiro aí foi concussão, né?
Isso não ia te multar. E aí o caso lá não foi extorsão, né? Porque ele queria, na verdade, o cargo dele poderia ser policial. Ele estava usando em função do cargo essa ameaça aí, da concussão. Mas com razão, né? Uhum. Uma coisa que eu observei aí, o cara tem que estar amparado pela lei. Não precisa estar parado pela lei. Você pode enganar a pessoa, né? Você pode, sei lá, acontece a de concussão, você pega um cidadão e diz, olha, se você, né, às vezes não é parado pela lei, não. Às vezes, ó, se você não exige da pessoa uma vantagem financeira, senão o teu processo não vai andar. Ou seja, né, é um negócio que você tem que fazer. Agora, eu não sei porque tem outro crime também mais ou menos parecido com esse que eu estou descrevendo aqui. E aí a pessoa, não, então eu te dou. Não estou dizendo que eu vou te fazer o mal, estou dizendo que eu não vou só deixar o negócio parado aqui, entendeu? Ficar parado na minha mesa. Se você não der um dedo, mas acho que tem um outro parecido com esse aqui. E tem algumas nuances aqui, eu acho que tem um parecido com esse agora, lá na frente, que também tem esse aí. Entendeu? Entendi. De você deixar de fazer uma coisa que não deveria fazer. Vamos ver o excesso de exação. Excesso de exação. Crime de excesso de exação, essa palavra minha, excesso de exação, previsto no artigo 316, parágrafo 1º, o crime prevê uma espécie de compulsão, só que específica em relação à exigência de tributo ou contribuição social. Se o funcionário exige, tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, né? Deixa eu ver aqui. Que a lei não autoriza a reclusão de 3 a 8 anos de multa. Então, o excesso de exação é o seguinte, o funcionário exige tributo, a diferença é que é um tributo, não é uma vantagem devida, né? Ou contribuição social, em excesso, que, primeiro, ele é indevido, ou seja, a pessoa não deve o tributo que a pessoa está querendo cobrar, ou, quando ele é devido, você emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso. Né? Vai lá e faz todo um drama. O Código Penal exige que o agente saiba que está cobrando tributo ou contribuição social indevida, ou ainda que este, ao menos, deva saber que é indevido. O dispositivo estabelece que, em conduta punível, também a conduta de exigir tributo ou contribuição social devida, mas mediante utilização de meio de cobrança vexatório ou gravoso, não autorizado por lei. Portanto, são dois núcleos diferentes previstos no tipo penal. Ou você cobrar indevido, ou cobrar o que é devido, mas de forma grosseira, de forma vexatória. Né? Então, são dois tipos que você pode cometer de excesso de exação. Parte da doutrina entende que esta expressão deveria saber indica que nessa conduta admite-se forma culposa. Né? No entanto, a maioria da doutrina entende que esta expressão também indica forma dolosa, só que na modalidade dolo eventual. Artigo 18, inciso 1, segunda parte do Código Penal. Acho que é a primeira parte. Está errado aqui a segunda parte. Até o 120 é a primeira parte. Admite-se a tentativa sempre, que é a parte geral, não sei, tem que ver lá. Admite-se a tentativa sempre que puder ser fracionada a conduta do agente em mais de um ato, como na exigência devida por escrito. Por exemplo, parágrafo 2º, por fim, estabelece uma qualificadora, no caso do agente que, além de exigir indevidamente tributo ou contribuição social, desviá-la dos cofres da administração pública, em proveito próprio de terceiros. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem, o que recebeu indevidamente, para recolher aos cofres públicos, que é a maioria dos casos. Né? Só vai cobrar indevidamente uma coisa que ela não... que só vai cobrar um tributo que você não deve, para quê? Não é para dar para o Estado uma coisa que o Estado não tem direito, né? Provavelmente é para... Está conseguindo ouvir bem? Eu liguei aqui o ventilador agora. Estou vendo bem. Tá. Vamos lá. Não mudou muito não, irmão. Não Tá. tava, porque assim, ó, ontem ainda estava um pouquinho mais baixo. Hoje, mesmo com o ventilador ligado, tá tranquilo. Vamos lá. Isso aqui é a corrupção passiva. É a mais conhecida, né? Muito falada na imprensa. E as pessoas, como falam muito de corrupção. Ah, existe muita corrupção. Corrupção o quê? Corrupção passiva. Não, mais conhecida como o quê? Desculpa. Não, muito conhecida, né? Porque eu ouvi muito falar nesse crime.
Porque tem alguns crimes aqui, se você não é estudante, você quase não ouve falar, por exemplo, esse excesso de exação. Se eu falar na imprensa, o fiscal cometeu excesso de exação. A pessoa, normalmente, o jornalista vai falar que ele cometeu corrupção também, só porque ele exigiu. Às vezes, o cara fez uma concussão e na imprensa vai falar, fez corrupção, porque acaba esse tipo penal aí, virou, tipo, genericão, entendeu? O funcionário fez alguma merda, desculpa o termo, mas aí o jornalismo, a mídia já fala logo corrupção, né? O cidadão comum também, né, não tem conhecimento de direito penal, vai falar genericamente corrupção. Aquilo que, de repente, o funcionário fez errado, já bota tudo corrupto. Corrupção passiva está tipificada no artigo 317 do Código Penal. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vontade de vida ou aceitar a promessa de tal vontade. Vê que é igualzinho o outro, né? A diferença é só o verbo, mas, inclusive, essa parte aqui, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la. Então, praticamente, o que muda é só o núcleo do tipo Exigir, penal. né? Exigir ou receber. Isso Não, aqui, o ó, outro lá era, o o outro era outro é exigir. exigir, né? Isso é solicitar. Solicitar, foi mal. É solicitar. Aqui é solicitar ou receber, lá é exigir. Isso aqui é igual, para si para outro, direto ou indiretamente é igual, ainda que fora do som antes da assumi-la, mas em razão dela também é igual, vantagem devida também. E essa aqui também não tem no outro. Ou aceitar a promessa de tal vontade. Vamos ver se tem ou aceitar a promessa de tal vontade. Acho que não tem. Não, tá vendo? Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, pode assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Não tem a parte final aqui. A única diferença é essa, tá vendo? O texto é igualzinho. Se você comparar, botar um texto um lado do outro, você vai ver que é Verdade. o mesmo texto. Só muda o núcleo do tipo penal, que é exigir. Aqui é solicitar ou receber. É mais nuance, é mais, vamos dizer assim, mais refinado aqui. Que aí eu não posso exigir, você só está solicitando, e aí, não sei o quê. Reclusão de 2 a 12 anos de multa, a pena aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda essa aqui que eu estava falando, esse tipo de corrupção aqui. A pena aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, aumenta de 1/3. Aquele caso lá que eu estava descrevendo aqui, na verdade, é corrupção qualificada. Eu sei dizer para o cara, pô, me adianta aí, que aí eu, né, boto o seu processo na frente, analiso mais rápido, né? Se aí a pessoa, não acaba, né? Não vou. Então tá, pega o processo, botar lá para baixo. Nem que não existe processo mais físico. Não sei se você sabe que hoje todo mundo usa, até os organismos subnacionais, né? Estado, prefeitura, utiliza já o chamado Sistema Eletrônico de Informações, SEI. Hoje não existe mais processo físico, processo eletrônico, no computador. A pena aumentada no texto, em consequência da vantagem ou promessa, funcionário retardo deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou vantagem constitucional. Na verdade, isso aqui é o contrário, desculpa. Estou explicando, mas é o contrário. Na verdade, é o contrário. É que ele tem que fazer, e aí ele recebe a vantagem, e aí, em virtude dessa vantagem, ele dá uma segurada, né? Não vou fazer agora, né? Deixa ele praticar aquilo ali. Tem que, vamos dizer, um exemplo mais clássico é o fiscal. Vai fazer um auto de infração no processo, mas recebeu uma vantagem, certo processo aqui de lado, não vou emitir agora esse auto de infração. Porque senão vai começar a correr o prazo, vai começar a fazer essas coisas. Bem jurídico tutelado, a moralidade da administração pública, sujeito ativo, trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público ainda que é apenas nomeado, não empossado. No entanto, é plenamente possível o concurso de pessoas, respondendo também o particular pelo crime, desde que tenha, né, desde que esse particular tenha conhecimento da condição. Funcionário público do agente. Sujeito passivo, administração pública. A conduta é de solicitar, tipo objetivo.
solicitar, receber vantagem ou aceitar promessa de recebimento de vantagens futuras. Parte da doutrina... Rapidão. Esse sujeito passivo pode ser substituído facilmente por vítima, né? Sujeito passivo, a pessoa que está passiva desse crime, né? Pode ser chamado de vítima, né? Sujeito passivo sempre vai ser o Estado, né? Eventualmente uma outra pessoa. Aí já bota a administração pública, que é o próprio Estado. Mas se você vê nos outros materiais que eu viu, nessa parte de sujeito passivo, a gente sempre, né? A sociedade e depois a pessoa levada. Aqui, a própria administração pública, que também representa a sociedade. Conduta é a de solicitar, receber vantagem ou aceitar promessa de recebimento de vantagem futura. Parte da doutrina entende o mero recebimento da vantagem ou as dádivas por questões de gratidão, amizade, não configuram corrupção, por não lesar a moralidade administrativa. Assim, por exemplo, um atendente do INSS que, no final do ano, recebe uma cesta de Natal de um dos aposentados como gratidão pelo excelente atendimento, não estaria cometendo crime por esta corrente. Outra parte da doutrina entende que a lei não distinguiu as condutas, sendo ambas com finalidade espúria ou sem ela, consideradas corrupção passiva. A corrupção passiva pode ser imprópria, quando o ato a ser praticado pelo funcionário público em troca da vantagem for legítimo, e o funcionário recebe a vantagem, por exemplo, para agilizar o andamento da certidão, que é o que eu falei, né? Por outro lado, considera como corrupção própria aquela na qual a gente recebe a vantagem ou aceita a promessa de vantagem para praticar ato ilícito, ou seja, aquele ato que não deveria ser feito. A gente, por exemplo, recebe vantagem para deixar de aplicar uma multa. Então, aquele caso que eu descrevi é um ato de corrupção imprópria. Você adiantar, você vai fazer o seu serviço, só que vai passando, de repente, a ordem de prioridade, né? De repente, a pessoa não seria, naquela vez, o atendimento dela, o processo dela não seria analisado naquele momento, você recebe uma vantagem e antecipa a análise dele. Tem aquela ali que eu falei de aumento, vamos ver o que ele fala de aumento. Dolo. Não se exige qualquer dolo específico, finalidade específica da conduta. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Na modalidade de aceitar e solicitar promessa de vantagem, trata-se de crime formal, não se exigindo o efetivo recebimento da vantagem. Na modalidade de receber, marca aqui, vantagem ilícita, o crime é material, exigindo o efetivo recebimento da vantagem. Em todos esses casos, não se exige que o funcionário público efetivamente pratique ou deixe de praticar o ato em razão da vantagem, ou promessa de vantagem recebida. Porém, se tal ocorrência será causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317, aumento da pena de 1/3. Ou seja, a pena será aumentada se, por consequência da vantagem ou promessa, o dever funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional, que é a própria corrupção própria. Né? Você, na realidade, ser pago para fazer uma coisa que não é legal. E se você exaure o crime, na verdade, você aumenta a sua pena. Né? Você exigir dinheiro para não aplicar uma multa, você está metendo corrupção passiva, certo? Você só exigiu, ok. Recebeu o dinheiro, deixou o infrator ir embora, certo? O que aconteceu? Você deixou ou praticou, fez um ato infringindo o dever funcional. Você deveria ter multado aquela pessoa, aquela moto, aquele carro, ele foi embora. Você recebeu a vantagem para ele ir embora. Aí você aumentou a sua pena. Entendeu? Se você for pego antes da pessoa ir embora, você só cometeu a corrupção, você aumenta. Aí, na hora do momento que configurou, ou seja, você praticou aquilo pelo qual você recebeu o dinheiro, você aumentou a pena. O exaurimento aqui do crime, na verdade, tem efeito, né, de aumento de pena. Você praticar o ato, assim, né? O ato que eu estou falando assim, pelo qual você recebeu. Não significa que, se você não praticar o ato, você não cometeu o crime. Você cometeu o crime. Mas você praticar o ato após receber o dinheiro, você ainda aumenta a sua pena. No caso de majoração, uma majorante.
Parágrafo 2º, por fim, estabelece uma forma privilegiada do crime, a hipótese do favor, aquela conduta do funcionário que cede a pedido de amigos conhecidos ou mesmo de estranhos, para que faça ou deixe de fazer algo ao qual estava obrigado, sem que vise o recebente qualquer vantagem ou satisfação do interesse próprio. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração jurisdicional, cedendo a pedido ou influência de outro, que é o pedido ali de um conhecido, detenção de 3 meses a 1 ano, multa. Percebo que a pena prevista para esta modalidade de delito é bem menor que a prevista para as outras hipóteses. Aqui temos um crime material, né, que é você é obrigado a praticar o ato. Né? Pratica o ato. Você não exige nada, você, na verdade, pratica o ato porque alguém pediu. Então, você só comete o crime aqui da forma privilegiada quando o ato é praticado, ou seja, é material. Você não exigiu nada, na verdade, alguém pediu para você, não vai receber nada. É o chamado conhecido, né? Alguém conhece alguém lá dentro da repartição pública. É o favorzinho, né? Favorzinho. Que você conhece, um amigo do amigo. Né? Você não vai pagar nada, mas conhece o amigo do amigo. E esse funcionário público que adere a esse pedido aí, na hora que ele pratica aquele ato, ainda que seja um ato ilícito, né? Praticar, né, um ato, a prática de um ato, pode ser aquela corrupção passiva imprópria a pedido. Colocar na frente lá o processo da pessoa. Facilitação de contrabando e descaminho. Está previsto no artigo 318 do Código Penal. Artigo 318. Facilitar, com infração do dever funcional, a prática de contrabando e descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Aqui se pune a conduta do agente que deveria evitar a prática do contrabando e do descaminho, mas não o faz facilitando. Mas o primeiro problema aqui nosso, não é o problema. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é contrabando e o que é descaminho. Contrabando é bem fácil. Né? Contrabando é uma pessoa tentar entrar com alguma coisa sem a devida legalidade, sem o pagamento dos devidos impostos. Né? Você, sei lá, pegar uma coisa que não pode também ser utilizada no Brasil, né? Sem as devidas regularizações. Então, isso é o contrabando. O descaminho, agora tem que pegar lá embaixo. O descaminho não está vendo na mente aqui bem firme. Mas o descaminho, a diferença é que... Peraí, vou botar aqui. Vamos gravar. Vamos botar o descaminho. Deixa eu pesquisar aqui. Vamos lá, cuidado. A relação de penal, os delitos de contrabando conhecidos como parte do penal 34, somente contrabando foi invocado para o 334A. Vamos logo no 334A aqui. E, na verdade, sim, meio estranho. Ele botou facilitar antes do próprio crime. Deu uma diminuída. Tá oscilando a tua voz. Tá oscilando? Agora tá baixo. Facilitar. E não tá aqui nessa apostila, não, o descaminho. Acredita? Na próxima. Deixa eu só botar aqui. Tá ouvindo aí? Continua. Não. Não? Ouvi bem baixinho agora, não. O que é que você tá vendo aí na minha tela? 1, 2, 3, testando. O que é que eu tô vendo? Tô vendo questão 16, comentário aí sobre... Hã? Não, depois eu volto, né, daqui. Eu vou só ler aqui, que eu estou pesquisando aqui direto na internet, o contrabando de caminho. O que acontece? Qual foi o coisa aqui? Está botando o crime de facilitação de contrabando de descaminho sem antes do crime de facilitação de contrabando, sem antes do crime.
Então, estou querendo mostrar aqui para você o que é. Que é o contrabando, é a importação e exportação de mercadoria proibida, mesmo que o praticante seja chamado geralmente de contrabandista. Opa, deixa eu ver. Vamos lá, para você entender aqui. O contrabando é a importação ou exportação de mercadoria proibida. Isso inclui produtos não permitidos por lei, produtos comercializados clandestinamente, quando dependeriam de registro, análise ou autorização de órgãos competentes, e a reinserção territorial nacional de itens destinados à exportação. O mais comum é o contrabando de cigarros. A pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão. Algumas mercadorias, como drogas, armas e medicamentos falsificados, são objetos de crimes específicos, geralmente chamados de tráfico, e punidos com pena maiores. O que é o descaminho? O descaminho é um pouco menos grave e ocorre quando alguém sonega uma parte ou todo o imposto devido pela entrada, saída ou consumo de determinada mercadoria. É o caso, muitas vezes, de quem traz muamba de outros países para a revenda no Brasil. Percebeu a diferença? Mesmo que o praticante seja chamado geralmente de contrabandista, no descaminho é apenas a sonegação do imposto, enquanto no contrabando, a própria importação e exportação da mercadoria proibida por lei. É legal, né? Entendeu? Beleza. Entendi. Então, essa é a diferença. Basicamente, o contrabando é a importação e exportação de produtos ilícitos. Isso. Já o descaminho é a omissão de pagar imposto na sua totalidade ou parcialmente, né? Então, são produtos legais. Que você vai vender no Brasil, né? Você vai botar na sua loja, mas que você não pagou o tributo. Que, na verdade, sim, a ordem aqui ficou meio estranha, né? Você primeiro está fazendo o crime de facilitação de outros 2 crimes, né? De contrabando do descaminho, mas a gente não sabe qual é qual é o tipo de crime. Quer dizer, a gente não sabe o conceito. O que é contrabando, o que é descaminho? Eu acho que, de repente, essa facilitação deveria estar depois desses 2 crimes, né? Não antes dele. Não estou falando da estrutura legislativa, né? Esse artigo deveria estar depois que você define o crime, né? Mas não sei, depois só estou comentando assim, do ponto de vista didático. Vamos lá agora. Bem jurídico tutelado. A moralidade e o patrimônio da administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público, exigindo-se ainda que seja funcionário público que tiver o dever funcional de evitar a prática de contrabando, né, e descaminho. Aqui há uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas, prevista no artigo 29 do Código Penal, pois o funcionário responde por este crime, enquanto o particular responde pelo crime de contrabando ou pelo descaminho, a depender da conduta. Se, porém, o funcionário público facilita a prática do contrabando ou descaminho e não tiver a obrigação de evitá-lo, responderá como partícipe do crime praticado pelo particular e não pelo crime do 318. Deixa eu acabar de ler que a gente explica aqui. Muito cuidado com isso. É plenamente possível o concurso de pessoas respondendo também ao particular ou funcionário público que não tem o dever de evitar o crime pelo crime do 318, desde que esse particular tenha conhecimento da condição de funcionário. Então, plenamente possível o concurso de pessoas respondendo também ao particular ou funcionário que não tem o dever de evitar o crime pelo crime do 318. Não, 334. Acho que tem um particular. É meio que padrão nessa questão do conhecimento da função. Vamos lá, vamos explicar aqui. Esse caso aqui é o seguinte, ele está falando assim da teoria monista. O que é teoria monista? Se eu concorro com um crime, eu estou concorrendo para o mesmo crime que o seu, certo? Por isso que é teoria monista. Então, por exemplo, se eu te ajudo, faço um concurso com você, a gente está praticando um crime, certo? Então, a gente vai responder por esse crime. No caso desse crime aqui, quando eu tenho um concurso de pessoas, e aí a pessoa do outro lado é particular, o meu, vamos dizer assim, meu parceiro é particular, na verdade, o que vai ocorrer? Se a gente for pego, eu vou responder
por facilitação, que eu facilitei o contrabando de descaminho, está tentando facilitar, mas o particular ele não está facilitando, ele está praticando o contrabando ao descaminho, entendeu? Então, se a gente for pego, eu vou responder pelo 318 e você vai responder pelo 334, que é o contrabando de descaminho, entendeu? Então, não é a teoria monista. Teoria monista, nós dois, em concurso, teríamos que responder por esse crime aqui, desse artigo. Mas se a gente for pega, ao contrário, você responde pelo outro e eu respondo por esse. Essa teoria também, ela não se aplica, agora não me lembro aqui, mas é naqueles crimes contra, no caso ali de aborto, aquela coisa ali, não sei se você lembra. Teve um também que não é também a teoria monista. A mãe responde por um e o médico responde por outro crime. Não sei se você lembra. Agora não Eu me lembro de assim aborto, aborto em concessão, em concorrência, sei lá. Como é? Porque tem vários tipos de aborto. Um aborto que é consentido, o outro sem consentimento da mãe. E aí um desses aí, a mãe responde por um e o médico vai responder por outro artigo. Que é o caso aqui. Que ele fala aqui, ó, se o funcionário público facilita a prática do contrabando de caminho, aí tem esse aqui. Ele responderá como parte do crime praticado pelo particular, e não pelo crime 318. Aqui também tem isso. Às vezes, por exemplo, o funcionário que vai facilitar, ele não é o funcionário daquela área ali. Porque tem um funcionário, o auditor da Receita Federal, quem estiver ali no porto ou no aeroporto, que é responsável tem a competência de fazer essa fiscalização, né? Esse cara, se ele facilita, ele está cometendo 318. Mas se eu sou um funcionário de outra área, sou de outra área, não sou da área lá. Não tem obrigação de evitar, né? Não tem a obrigação de evitar ou de fiscalizar aquilo. Você, na verdade, está concorrendo junto com o outro. Você está fazendo contrabando também. Você não é funcionário público daquela área de fiscalização. Não está facilitando nada. Você está fazendo contrabando de caminho. Entendeu? Então, tem essa nuance aqui no sujeito ativo. Sujeito passivo, administração pública. A conduta é a de facilitar a prática de qualquer dos dois crimes, contrabando de caminho, seja por ação ou omissão, dolo. Não se exige qualquer dolo específico, finalidade específica da conduta. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se uma efetiva facilitação para o crime, ainda que este último contrabando de caminho não venha a se consumar, no momento que você facilitou. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente na facilitação for ativa, ação, pois se pode fracionar a execução do crime em vários atos. Cuidado, a redação do tipo penal fala em artigo 334, porque anteriormente os delitos de contrabando e descaminho faziam parte do mesmo tipo penal. Atualmente o contrabando foi deslocado para o 334A. Contudo, não me parece que um funcionário que facilite a prática do contrabando vá ficar impune, e ele irá continuar respondendo pelo crime do artigo 318. Eis que o tipo penal fala claramente em contrabando e descaminho. Apenas a referência ao artigo 334 passou a estar incompleta, que agora são dois artigos, 334 e 334A. E não fizeram a correlação na hora de fazer a alteração legislativa. Então, ocorre muito isso em legislação. Você vai alterando a legislação, acaba esquecendo alguns gaps aí. Na área de direito tributário também ocorre muito isso. Na minha pequena empresa, trabalhava lá, tinha muita legislação assim. Você percebeu que a pessoa esqueceu de fazer o ajuste correto. Prevaricação imprópria e condescendência criminosa. Vamos lá. O crime de prevaricação é tipificado no artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: artigo 319, retardar, deixar de praticar, o verbo é esse, retardar, deixar de praticar indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse pessoal ou para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Viu aí a nuance? Nesse caso, não é. Nesse caso, já não há aquele paralelo lá, né?
Ah, o paralelo. E não há aquele paralelo com o crime comum, né? Por exemplo, se o meu chefe Não, mandar eu não, não. fazer algo e eu não fazer, eu não estou cometendo crime, entendeu? Isso. Eu sei mais. O, O que, o o que que, é o que, o nuance que, o que eu mesmo? tô, no nuance aqui que eu estou querendo trazer aqui para você isso é bem parecido com a corrupção. Você vai deixar de fazer uma coisa. A diferença é que aqui, essa parte que eu coloquei em vermelho, para interesse pessoal. Você não está recebendo nenhuma vantagem indevida. Porque você retardar, deixar de praticar alguma coisa, você está cometendo corrupção, se você tiver recebido uma vantagem para isso. Entendeu a nuance aí? Tem a corrupção passiva própria e imprópria. A própria é você fazer uma coisa infringindo a lei. A imprópria é você retardar, deixar de fazer uma coisa. Mas, nas duas, qual é a diferença desse tipo penal aqui? É que lá você faz porque você tem uma vantagem devida. Né? Você vai receber ou vai, né, solicitar para fazer essa coisa. Aqui não, aqui é um interesse pessoal seu. É aquele cara que criou birra com você, que nem o policial aí que você falou que criou birra com você, entendeu? Tá fazendo, né, coisas indevidas, né? Praticando, né, as coisas que, na realidade, assim, tudo irregular, errado, tá? Porque às vezes criou birra, já não quer mais o dinheiro. Chega um momento ali que tu vê que a pessoa não vai fazer e você começa já a ultrapassar os limites da legalidade e começa a prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo, aqui, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Ou seja, praticar uma coisa ilegal, entendeu? Apreender um carro sem ter, né, justificativa para prender uma moto, o que for, entendeu? Por quê? Não é porque ele quer uma vantagem. Às vezes já criou birra com você, entendeu? Ah, você é muito marrento, então começa... Aí, nesse momento, o policial, quem for, né, o agente público, já ultrapassa o limite da legalidade, já começa a cometer prevaricação. Bem jurídico tutelado, a moralidade da administração pública. Sujeito ativo, trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição. Sujeito passivo, administração pública. Tipo objetivo, a conduta é retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou ainda praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Tipo subjetivo, dolo. Exige-se que o agente pratique com o crime para satisfazer. Está vendo o dolo específico aqui? Por que eu pratico aquele ato? Para satisfazer um interesse pessoal, entendeu? Se não for para interesse pessoal, aí você não está praticando a prevaricação. Se for para receber vantagem devida, aí já é um outro crime. Já é um de corrupção. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente puder ser fracionada, como na hipótese de praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Na hipótese, por exemplo, de deixar de praticar, por não poder ser fracionar a conduta, não cabe a tentativa. Então, na hipótese de praticar, ou seja, na ação, você pode ter a tentativa, na omissão tem. Você deixa de praticar. Deixa eu ver se tem a nota aqui. Não. Este crime não deve ser confundido com corrupção passiva privilegiada. Tá vendo? Que é bem parecido com a passiva privilegiada, na qual o agente deixa de praticar ato de ofício ou pratica ato indevido, atendendo a pedido de terceiros. Né? Aqui é do jeitinho. Aqui o agente faz por conta própria para fazer interesse próprio, né? Para satisfazer interesse próprio. Lembre-se, favorzinho gratuito é igual a corrupção passiva privilegiada. Aqui, ó, favorzinho gratuito é igual a corrupção passiva privilegiada. Satisfação de interesse próprio é prevaricação, entendeu? Você vê que o crime é parecido. Por isso que eu falei, ó, dessa nuance aí. De perceber na questão, quando a gente começar a responder as questões, na hora que o cara botar, né, uma situação fática, um caso hipotético, você percebeu, opa, a nuance aqui é que o cara está querendo fazer porque está birrado, interesse dele, tem raiva do outro, entendeu? Aí já está satisfação pessoal. A pessoa aqui, na realidade, está atendendo o pedido do irmão,
do primo, do parente. Aqui a pessoa recebeu uma vantagem, recebeu R$100, 200, 300. Tu vê que é praticamente a mesma coisa, a diferença é o que é que está envolvido ali na nuance do tipo penal. Existe ainda uma modalidade específica de prevaricação, que é a prevista no artigo 319-A, inserido recentemente pela Lei 11.466 de 2007. Deixar o diretor de penitenciária, isso daqui eu ficaria atento, quem vai fazer DPEM. É específico de penitenciária essa prevaricação aqui. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público, ou seja, o agente de execução penal, né, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com ambientes externos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, isso aqui é uma prevaricação nova específica de quem atua na área penitenciária. Diretor ou, né, o caso aí, o nome do cargo, acho que é agente de execução penal, né? Agente de execução penal é um crime, esse é um crime próprio, bem próprio mesmo, só quem está atuando na área. Assim, nessa hipótese, o crime não é de prevaricação comum, mas sim a espécie própria de prevaricação prevista no 319-A do Código Penal, chamada pela doutrina de prevaricação imprópria. Nessa hipótese, diferentemente da prevaricação comum ou própria, não se exige dolo específico, finalidade especial de agir. Ou seja, não tem nem a finalidade de interesse próprio seu, de interesse pessoal. Só o fato de você deixar já era. Cuidado com isso, a doutrina não admite ainda a tentativa nesta hipótese, pois a lei prevê apenas uma conduta omissiva própria, não havendo possibilidade de fracionamento da conduta. Também não se deve confundir o crime de prevaricação com o crime de condescendência criminosa. É o próximo. Nesse crime, a gente também deixa de fazer algo a que estava obrigado em razão da função, mas o faz por indulgência, sentimento de pena ou de comisseração, nos termos do artigo 320. Deixar o funcionário público, deixar, vamos botar o verbo aqui, o verbo é deixar. Deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar o subordinado, cometer infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Detenção de 15 dias ao mês. Se o chefe deixa de responsabilizar o subordinado, por outro motivo que não seja indulgência, medo, frouxidão, negligência, pouco caso, o crime pode ser o de prevaricação ou de corrupção privilegiada, a depender do caso. Cuidado com isso na prova, que é importante. Então tem que ser por indulgência, né? Tem que ser por sentimento de pena. Se for qualquer, não, eu vou deixar de punir ele porque ele é meu amigo. Corrupção passiva, é o jeitinho. Vou deixar de punir ele, não é porque tenho raiva, não, é medo, né? Aí, sentimento pessoal. Cuidado, o tipo penal exige que o agente seja hierarquicamente superior ao outro funcionário, aquele que cometeu a falta funcional. Existe certa divergência doutrinária contra isso, mas a posição predominante é de que, de fato, o agente deve ser hierarquicamente superior. Assim, se o funcionário público toma conhecimento de que seu colega praticou uma infração funcional e nada fez a respeito, não pratica este crime, ou seja, não pratica a condescendência criminosa. É impossível a tentativa no crime de condescendência criminosa, pois se trata de um crime omissivo puro. Advocacia administrativa. Mais um. Está já chegando no final, são 14 crimes. Já estamos no 10º aqui. Está previsto no artigo 321 do Código Penal. Artigo 321. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, vamos lá, patrocinar, o termo para o Gazeta Administrativa é esse, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Advocacia administrativa. Bem jurídico tutelado, moralidade na administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público.
É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que tenha conhecimento da condição de funcionário. Sujeito passivo, administração pública. Tipo objetivo, a conduta é patrocinar interesse privado perante a administração pública. O agente deve se valer das facilidades que a sua condição de funcionário público lhe proporciona. Entende-se ainda que o agente deve praticar a conduta em prol de um terceiro. Equivalente para a administração pública, valência da qualidade de patrocinador, interesse privado. O que é em prol de um terceiro? O que é interesse privado, não é interesse próprio. Né? Então, com essa nuance também. Deixa eu levantar aqui, cadê? Desse tipo penal aí, tem uma pequena nuance, né? Interesse privado, então interesse de terceiro. Tipo subjetivo, dolo, não se exige especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta. Admite-se a tentativa quando a conduta do agente puder ser fracionada. Como na hipótese prática da conduta mediante correspondência no ato escrito, que não tenha chegado ao conhecimento do destinatário. No entanto, alguns entendem que nesse caso o crime foi consumado. A lei prevê ainda uma espécie qualificadora, ao estabelecer que se o interesse patrocinado não é legítimo, a pena será mais grave. Se o interesse for legítimo, você fez a advocacia administrativa. É o cara que foi pedir o jeitinho, você lembra? O cara que foi pedir o jeitinho para a pessoa lá no processo da pessoa. Ele cometeu a advocacia administrativa. O outro que fez cometeu corrupção passiva privilegiada, que aceitou o pedido lá do amigo. Vê que vai começando a se juntar os crimes aí. O cara que cometeu a corrupção passiva privilegiada, que deu ajuda para o amigo, que está patrocinando o interesse de terceiro, está cometendo advocacia administrativa. Se interesse é ilegítimo, pena de detenção de 1 ano, 3 anos. Então, na realidade, assim, no caso, se o interesse é legítimo, a pena é menor. Se o interesse é ilegítimo, a pena é maior. Ou seja, o cara que cometeu a corrupção passiva privilegiada deixou de praticar uma multa, de aplicar uma multa, né? Deixou de praticar uma multa, de aplicar uma multa numa empresa, que for uma pessoa, né? Então é um interesse ilegítimo. Ele cometeu corrupção passiva, também continuou cometendo a corrupção passiva, privilegiada, porque não recebeu nenhuma vantagem, só está, né, por causa do amigo que é funcionário público. O cara que pediu, fez o pedido, ele cometeu a advocacia administrativa, só que qualificada, né? Porque o interesse não era legítimo. Não era fazer o processo mais rápido, analisar o processo, é deixar de aplicar uma multa. Assim, interesse legítimo. Crime de advocacia administrativa na forma simples. Interesse ilegítimo. Forma qualificada. Ou seja, a pena é maior. De 3 meses a 1 ano, no interesse ilegítimo, e no de 1 a 3 meses, ou seja, 3 meses, se o interesse é legítimo. Aqui já é de 3 meses a 1 ano. Violência arbitrária. É o delito tipificado no artigo 322 do Código Penal. Artigo 322. Praticar violência, tipo penal, núcleo, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena de detenção de 6 meses, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, um crime, você responde por 2 crimes, além da violência. Ou seja, se você cometeu agressão de natureza leve, grave, você vai responder pela pena da violência. Vai responder 2 crimes. Vamos lá. Parte da doutrina da jurisprudência tem que ter sido este artigo revogado pela lei de abuso de autoridade. No entanto, existem decisões no âmbito do STJ e do STF reconhecendo a plena vigência deste artigo. Bem jurídico tutelado, o regular desenvolvimento das atividades da administração pública e a integridade física de eventual particular lesado pela conduta.
Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que o particular tenha conhecimento da condição. A administração pública e secundariamente particular, a conduta é praticar violência no exercício da função em razão dela. Logo, não se exige que o agente esteja em horário de trabalho ou dentro da repartição, desde que a violência ocorra em razão da função do agente. 2. Não se exige especial fim de agir. Parte da doutrina, no entanto, entende que deve haver a finalidade especial de pretender abusar de sua autoridade, entendimento minoritário. Não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. O celular. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta. A tentativa é plenamente possível. Atente-se para o fato de que, além da pena aplicada em razão deste crime, o agente responde também pelas penas decorrentes das lesões corporais que causar, ou até mesmo pela morte da vítima. Ou seja, você responde por 2 crimes aí. É o caso do policial, do agente penitenciário que se excedeu aí. Abandono de função. Dispõe o artigo 323 do Código Penal. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se do fato resultar prejuízo, detenção de 3 meses a 1 ano. De 15 dias a 1 mês ou multa. Abandonar cargo público. Isso aqui, o conceito de abandonar cargo público está na Lei 8.112, no caso do governo federal. Se o fato ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos. O cara abandonar lá os cargos, toda a receita que não quis mais trabalhar na fronteira. Se do fato resultar prejuízo de 3 meses a 1 ano. Vamos lá. Bem jurídico tutelado. O regular desenvolvimento das atividades da administração pública. Sujeito ativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. Aqui a doutrina entende que o conceito de funcionário público é restrito. É restrito porque só quem pode abandonar cargo público quem tem cargo público. Né? Só podendo ser praticado este crime por crime quem é ocupante de cargo público. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que esse particular tenha conhecimento da condição de funcionário do agente. Sujeito passivo, administração pública. Tipo objetivo, a conduta é abandonar. A definição do que seria abandono de cargo, por quantos dias e em que situações deveria ser extraída do estatuto ao qual o servidor está vinculado. No entanto, a doutrina entende que o exercício do direito de greve não pode ensejar este crime. Se a pessoa está em greve, não está abandonando o cargo. Né? Parte da doutrina entende ainda que pode ocorrer abandono se o servidor ainda que comparecer à partição se recusa a trabalhar. Ou seja, ele, na verdade, não abandonou, né? Não saiu da repartição, só não quer trabalhar. Está abandonando o cargo também, né? Daquele comparecer. No caso da administração pública federal, é 30 dias. Se você passar 30 dias sem comparecer, no caso da 8.112, você abandonou o cargo. Então, você vai perder o seu cargo e ainda vai responder um processo criminal. Dolo, não se exige especial fim de agir, não se admite a crime na forma culposa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta. A doutrina não admite a tentativa. O Código Penal estabeleceu ainda 2 qualificadoras, né? Previstas no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Quando do fato resultar algum prejuízo da administração, que é a primeira qualificadora, e quando do fato ocorrer em faixa de fronteira. Então, o fato resulta prejuízo, qualifica de 3 meses a 1 ano. Se for em faixa de fronteira, na faixa de fronteira, aí já é de 1 ano a 3 anos. O crime normal, ele é de 15 dias a 1 mês. E aí, se resultar prejuízo, já vira de 3 meses. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Aqui trata-se de hipótese na qual o agente está para se tornar servidor público. É o cara que está aprovado no concurso público. Né? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Ou já deixou de ser. Isso aqui é o caso do cara que foi exonerado. Né? Tem o caso do cara que ainda vai entrar, não foi nomeado, e tem o caso que o cara foi exonerado já. Perdeu o cargo. Mesmo assim, exerce as funções a quais está impedido de exercer, seja porque ainda não tomou posse, seja porque já foi delegado de serviço público. Nos termos do artigo 324. Teve
Aqui, deixa eu ver aqui, 36. Deixa eu ver aqui, 36. Pode ocorrer o abandono do servidor, ainda que compareça à repartição sem recusa de trabalhar. Aí tem aqui o Bittencourt, porque ele entende isso. Sustenta a tese de que o cargo deverá ficar acesso, ou seja, desocupado, se algum substituto para o qual o cargo de delito não estaria caracterizado. A doutrina majoritária não defende essa tese. Posição do professor Bittencourt, exclusiva dele. Teve um amigo meu que passou na Polícia Civil lá do Pará, uma época, e aí fez o curso de formação da Polícia Civil lá do Pará, e depois já ficava como polícia. Ele não tinha sido nomeado, mas como o pessoal viu ele um tempo, né, andando com a camisa da Polícia Civil de aluno, né? E Peraí, eu não entendi. Como é que é? Ele não foi nomeado e ele fez o treinamento? não, é o seguinte, por exemplo, esse aqui é exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Os concursos da polícia, normalmente você tem curso de formação. O curso de formação você não é nomeado. Você primeiro faz, porque se você for reprovado, você não vai ser nem nomeado. O curso de formação é antes da nomeação. Aí esse colega, eu me lembro dele, ele fez o curso de formação, foi aprovado no concurso, no Polícia Civil, fez o curso de formação. Aí durante o curso de formação, às vezes você anda com a camisa já da Polícia Civil, entendeu? Só que é de aluno, né? Você é aluno ainda da academia da Polícia Civil lá do Pará e tal, e acabou o curso e tal. Aí chegou um momento lá que ele começou a falar que ele já era polícia. Só que eu já tinha um conhecimento mínimo, sabia que ele não tinha sido nomeado, né? Assim, pô, tu já é polícia? Não, estou esperando a nomeação, mas já acabei o curso de formação, então ele entrava nas festas de graça, né? Chegava lá, não, mostrava uma carteira lá dele de aluno, Entendi. tudo, entrava na festa de graça, dava carteirada no pessoal. Só que teve uma vez, foi muito engraçado, tem um outro amigo lá que era meio brabo, pegou a carteira dele e jogou em cima do telhado. Essa carteira tua falsificada de... deu muita briga. É porque ele era polícia, mas ainda não era polícia. Então não andava armado, não tinha nada, só tinha carteira de aluno ainda que ele ficou, de aprovado. Teve um dia que o cara pegou lá a carteira dele e jogou em cima do telhado lá, com raiva dele. Toda hora ele ficava falando só de polícia. Artigo 324, foi muito engraçado. Assim. E ele era baixinho, assim, não podia dar porrada no cara, o cara era maior do que ele. Artigo 324, entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Bem jurídico tutelado, regular desenvolvimento das atividades da administração pública. Sujeitativo. Trata-se de crime próprio, só podendo ser praticado pelo funcionário público. Contudo, é bom frisar que na modalidade de exercício ilegalmente antecipado, antes da posse, mas depois da nomeação, e na modalidade de exercício prolongado após a anulação da emissão, o sujeito não é mais funcionário público, embora esteja diretamente ou indiretamente ligado à administração. Se o agente não possui qualquer vínculo, comete o crime de usurpação da função pública, previsto no artigo 328. Então, tem um outro crime. Entendeu? O que ele está explicando aqui? Se você foi nomeado, vou explicar aqui de novo, mas não tomou posse, você está cometendo o crime de exercício ilegalmente antecipado. Você não tomou posse. E você tem que entender, a gente vai estudar isso em direito administrativo. Existe o ato de nomeação, existe o ato de posse, existe o ato de exercício. Entendeu? Tem três conceitos aí. Nomeação, posse e exercício. Nomeação é a administração pública que faz uma portaria dizendo, olha, você passou no concurso, fez o curso de formação, agora eu te nomeio, né, servidor público. É uma portaria, te nomeando. E aí, você tem o ato de posse. Aí você vai lá, viu a portaria no Diário Oficial da União, ou no Diário Oficial Estadual, diz lá, olha, fui nomeado, quero tomar posse. Aí você vai assinar os documentos, vão pedir, ó, carteira de identidade, os documentos de identificação, né? Declarações, imposto de renda, essas coisas, tomei posse. E aí você vai entrar em exercício. Entrar em exercício é efetivamente trabalhar. Às vezes você tomou posse aqui em Brasília, mas vai entrar em exercício lá no Pará. Aí você tem um prazo ainda para entrar em exercício, entendeu? Então, você ainda não entrou em exercício. Então, são três conceitos de direito administrativo diferentes.
A nomeação é a administração pública, a posse é você assinar o termo de posse, e o exercício é você efetivamente sentar na sua baia, na sua mesa, no seu computador e começar a trabalhar. Esse é o conceito. Para cada uma, há um prazo que você tem, né, máximo, para você tomar essas decisões. Na hora que você é nomeado, você tem aí em torno, aí, parece que me lembro, agora, direito administrativo, estou tempo sem estudar. Mas tem um prazo, acho que de 30 dias para tomar posse. Depois que você toma posse, você tem até 15 dias para entrar em exercício. Entendeu? Aí tem esses prazos aí. Eu posso estar confundindo, falando besteira, mas na hora que a gente for estudar, tem que relembrar isso aí. Sujeito passivo, administração pública. Então, aqui é o caso do cara que foi nomeado. É isso que ele está explicando aqui, o cara que foi nomeado. E o cara que não foi nomeado, que nem esse meu amigo lá? Na verdade, ele estava fazendo um outro crime, o crime de usurpação da função pública, que é o 328. Não é o 324, entendeu? Eu fui nomeado e não tomei posse. É esse crime aqui. Nem fui nomeado, só acabei o curso de formação, estou esperando sair a portaria de nomeação. Se você começar a agir como se fosse funcionário público ou servidor daquele cargo, você está fazendo usurpação da função pública. É plenamente possível concurso de pessoas, desde que esse particular tenha conhecimento da condição de funcionário. Tipo objetivo, a conduta é exercer a função pública, ou seja, você exerce a função pública sem autorização, elemento normativo do tipo, antes de satisfeitas as exigências ou após ter sido desligado da função, por remoção, substituição ou exoneração. Existe ainda que o agente saiba que está agindo nesta condição. Tipo objetivo, não se exige especial fim de agir, não se admite o crime na forma culposa. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta de exercer a atividade devidamente. A tentativa é admissível. Deixa eu só botar aqui na visualização 2 páginas para a gente ver o que ainda tem pela frente de formal. Deixa eu botar assim. Então, a gente viu aqui a violação de sigilo profissional. Vamos acabar logo aqui hoje. Violação de sigilo profissional aqui. E aí, amanhã já começa os exercícios, que aqui já acabou, já com dispositivos legais. Ok. Violação de sigilo profissional, é o último crime aqui. Está previsto no artigo 325 do Código Penal. Amanhã, ou hoje à noite, antes de começar os exercícios, a gente faz uma revisão rápida dos 14 crimes aí. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Então, é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, né? Fato de que tem ciência e que deva permanecer em segredo. Que esse fato deva permanecer em segredo, ou facilitar a revelação. É revelar ou facilitar o tipo penal. Mas são fatos que tem que ter segredo. Porque tem várias coisas na administração pública que são públicas, né? Então, você pode ir lá e pedir lei de acesso à informação e ter acesso. Bem jurídico tutelado, sigilo das informações relativas à administração pública. Sujeito ativo, prática de crime próprio só podendo ser praticado pelo funcionário público que possui o dever de manter a informação em sigilo. É plenamente possível o concurso de pessoas, desde que este particular tenha conhecimento da condição, né, de funcionário público do agente. Sujeito passivo, administração pública. Tipo objetivo, a conduta é revelar ou facilitar a revelação de fato sigiloso que o agente tenha tomado conhecimento em razão do cargo. É indiferente se o fato é revelado a um particular ou a outro servidor público. É imprescindível, porém, que o fato tenha sido levado ao conhecimento do agente em razão da sua função pública. Se a revelação do segredo se der em relação à operação ou serviço prestado por instituição financeira, estaremos diante do crime contra o sistema financeiro, previsto no artigo 18 da Lei 7.429, de 86. Ou seja, se é um crime contra o sistema financeiro, já sai aqui do Código Penal. Lei especial aplicada em relação à lei geral. Tipo subjetivo, dolo. Não se exige um especial fim de agir. Não se admite o crime na forma culposa, pois se existe que a gente tenha ciência de que o fato é sigiloso. Então, não existe a forma culposa. Sem querer eu falei. Não, você sabia que era sigiloso, não deveria falar. E tem que perceber aqui também que você não tem nenhum objetivo específico de, tipo, receber,
né, ganhar alguma coisa com isso. É o cara que não conseguiu segurar a boca, a língua e acabou falando. Consumação e tentativa. Consuma-se com a efetiva realização da conduta de revelar o segredo ou facilitar sua revelação. A doutrina admite a tentativa, nas hipóteses em que se puder fracionar a conduta do agente, como na hipótese do agente enviar carta a um terceiro revelando-lhe o segredo, a ser carta ser a carta interceptada por outra pessoa, não chegando ao conhecimento do destinatário. O Código Penal prevê ainda uma forma equiparada do delito e outra forma qualificada, nos termos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas não autorizadas ao sistema de informações ou banco de dados da administração pública. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Então, uma forma qualificada. Nas mesmas penas incorre. Tem 2 incisos. Um que permite ou facilita, né, mediante atribuição de senha, ou se utiliza indevidamente de acesso restrito. A pessoa tem acesso, utiliza indevidamente, não tem acesso e acaba acessando sem ter o direito. Então, ele também é como se estivesse revelando segredo, apesar de ele estar usando para si próprio. Parágrafo 2º. Se da ação ou da omissão resultar dano à administração pública ou a outra, reclusão de 2 a 6 anos. Ou seja, uma forma, né, qualificada, majorada aqui. Artigo 326. Estabelece um crime autônomo, uma modalidade especial de violação do segredo, uma modalidade especial de segredo e violação de segredo funcional. E a violação de sigilo de proposta licitatória, ou seja, de licitação. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Entretanto, esse tipo foi revogado tacitamente pelo artigo 94 da Lei 8.066 de 93, que lá está previsto o que é. Tipifica a mesma conduta e, entretanto, estabelece pena mais graves. 2 a 3 anos de detenção e multa. Então, aplica a lei especial. Aqui já faz dispositivos legais que a gente leu durante o estudo aqui. Então, vamos lá. Depois a gente já entra nos exercícios dessa apostila. Isso aqui foi até rápido, né? Foi mesmo.